Graças e paz a todos, gente, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Becan, apresentador do programa Um Amanhã Melhor. E hoje vamos fazer mais uma série, trazer mais uma série, né? Trazendo o propósito à tona, né? Chegamos no último episódio dessa série. Se você for lá no Instagram, você vai ver Um Amanhã Melhor 83. A gente já gravou 7 episódios, com esse agora vai ser o último episódio. E eu tenho o privilégio e a honra também de trazer alguém muito especial para estar fazendo, como a gente havia falado nos capítulos anteriores, que agora ia ser o ponto prático. Se você for ver lá todos os episódios que a gente gravou, você já tem muita informação. Então agora você precisa colocar essa informação para fora, para você trazer para a prática e começar a trazer o propósito à tona, como foi o tema dessa série que a gente está tratando. Então, como hoje é o último episódio, estamos partindo para o ponto da prática. Eu convidei um amigo e um irmão, Daniel Machado. Graças a paz, pessoal, tudo bom? Muito bom estar aqui. Obrigado, Becan, pelo convite. Amém, vai. Né? Muito bom estar aqui com vocês, todo mundo que está acompanhando o podcast aqui, com Uma Manhã Melhor. E hoje nós vamos falar sobre esse propósito que Deus colocou no coração do Becan, né? Trazendo o propósito à tona, né? Muito obrigado pelo convite e eu creio que Deus vai falar poderosamente nos nossos corações. Amém, meu Deus. Galera, se você... Daqui a pouco o Daniel vai estar falando o Instagram dele para vocês acharem e conhecer mais a vida dele. Mas eu, como eu conheço, eu vejo a forma que ele é apaixonado por Cristo. Eu vejo a forma que ele faz as coisas dele com amor, com intensidade. E é isso que chamou a minha atenção. Quando você vê alguém assim no meio de um monte de gente que tem por aí, você vê alguém queimando por Cristo, querendo mais de Deus, essa pessoa você tem que trazer ela para perto de você, você tem que andar com ela, você tem que caminhar com ela. Inclusive, nenhum até dos capítulos da série que a gente tratou, não vou revelar para você ir lá e maratonar e assistir. Então, nenhum desses capítulos a gente falou sobre uma das observações do propósito, é você andar com quem vive o propósito. Porque quando você anda com alguém que vive o propósito dele, você vai começar a ser ativado para viver o seu. Você vai começar a ter sede e fome para viver o seu propósito. Então, o Daniel é um cara que eu vejo isso nele, por esse motivo que ele está aqui fazendo esse episódio e o encerramento dessa série, trazendo o propósito à tona. Daniel, quando você soube que Deus tinha um plano para você, irmão? Minha história no Evangelho, né? Ela já vem de um bom tempo. Na verdade, eu nasci nos berço evangélico, né? No lar cristão. Os meus pais sempre foram crentes, né? Evangélicos da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então, já nasci inserido nesse meio gospel. Então, tipo, para mim, desde pequeno, indo na igreja, acompanhando os cultos, né? Desde pequeno, desde criança mesmo, sempre fui uma criança, assim, muito voltada para as coisas de Deus, né? Para a obra de Deus, né? Tanto que eu comecei a ministrar com 8, 9 anos, né? Caraca, fui batizado com o Espírito Santo com 7 anos de idade. Eita glória! Pra você ter ideia, dos meus cultos prediletos, eu me lembro até hoje, né? Um dos meus cultos prediletos era o culto de terça-feira, que era culto de oração. Eita, a gente orava das 7 até as 9, né? Deus e Amor, né? E foi num culto de oração que eu fui batizado, me lembro, com 7 anos de idade, batizado com o Espírito Santo. Então, tipo, desde pequeno, isso já queima dentro de mim, né? Olha, então, já é uma coisa que já vem já de muito tempo, né? Queimando dentro do meu coração. Ah, que legal, então. E aí, uma coisa que eu via muito quando eu era pequeno, né? Eu ia para as igrejas e Deus usava alguém para falar assim, Deus tem um plano na sua vida. Aí eu ia em outra igreja e a irmã também falava isso. Aí depois eu via ela falando para outro amigo meu, depois ela falou para outro amigo meu, depois falou para uma pessoa que eu nem conhecia. Aí eu parei um dia, Daniel, eu fiquei pensando, poxa, será que Deus tem um plano para todo mundo mesmo? Será que ele tem? Sim, existe aquele plano de Deus que a Bíblia diz que a vontade do Senhor é para que ninguém se perca, né? Que todos sejam salvos. Esse é o plano original de Deus para a humanidade, para todo ser humano, né? Todos nós sabemos que todo plano, todo propósito, existe o quê? O processo, né? Então, o plano de Deus é que todos nós sejamos salvos, é ou não é? Isso. Então, para eu ser salvo, o que eu tenho que fazer? Aceitar esse plano.
tem que aceitar esse plano, aceitar esse processo e ser inserido nesse processo. Então, Deus tem um plano para todo mundo. Agora, quando a gente parte para falar de ministério, algo mais profundo, algo mais além, que aí eu diria o plano individual de Deus para cada pessoa. Talvez seja isso que essa irmã, né, tenha falado, que tenha te despertado essa sua curiosidade. Isso. É o plano individual de Deus para cada pessoa. Eu acredito que Deus também tem um plano individual para cada pessoa, para cada propósito. Aí vai variar muito de qual é o plano e qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a vida de fulano, para a vida de ciclano. Para cada um, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Deus não vai chamar todo mundo para cantar. Deus não vai chamar todo mundo para pregar. Deus não vai chamar todo mundo para limpar a igreja depois do culto. Deus não vai chamar todo mundo para organizar a igreja antes do culto. Mas nenhuma dessas funções é menos importante do que a outra. Né? Desde a organização até a oração final, todas elas têm a sua parcela de importância dentro do propósito. Dentro do plano de Deus. Então, eu tenho um plano, eu preciso descobrir, claro, qual é o meu plano. E assim eu vou fazer a vontade de Deus. O problema da nossa geração, Becan, sabe qual é? Que muitas das vezes a pessoa acha que Deus só tem um plano na vida de um pregador. Deus só tem um plano na vida de um cantor. Deus só tem um plano na vida de um pastor. Deus tem um plano, Deus pode ter um plano na vida daquela irmã, né, que é uma missionária. É uma missionária que não vai para as nações, mas vai na vizinha, vai no vizinho, vai levar a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que o plano de Deus para mim, qual é o plano de Deus para mim? Uma vez eu entendendo qual é o plano de Deus para mim, eu vou executá-lo com o quê? Com excelência. Porque uma vez que eu quiser viver o plano de outra pessoa, aí eu não vou conseguir exercer nem o plano que Deus tem para mim com excelência e nem o plano daquela outra pessoa. Então eu preciso saber o que é que Deus tem para mim. Aí depois que eu sei o que Deus tem para mim, aí eu vou focar naquilo e com certeza eu vou exercer aquilo com excelência. Eita, glória, olha só, velho. Maravilha as coisas que Deus está fazendo aqui. Então, o Daniel respondeu pra gente que Deus tem um plano para todo mundo. E de fato tem. Se você for lá na Bíblia, lá em Salmo 139, verso 16, Davi vai dizer que ainda em substância informe o Senhor escreveu todos os meus dias enquanto nenhum deles ainda existia. Então, antes da sua mãe saber que estava grávida de você, Deus já sabia. E além de saber, já estava escrevendo um plano para você. Então não espere chegar no céu. Se você chegar até o céu, já é bênção, irmão. Mas não espere chegar lá para ver a vida maravilhosa que você perdeu. Dá pra gente chegar no céu vivendo uma vida maravilhosa aqui já, Daniel. Que nem você falou aí, você bem disse, eu quero até pegar esse gancho, que tem as pessoas que pensam que o plano é geral para todo mundo. Não, o propósito de Deus tem o comum e o específico. O específico é quando Deus chama alguém para uma obra específica, como foi no caso de Jeremias. E o propósito, o meu propósito, como o seu propósito, como o de vocês que estão ouvindo e escutando a gente, tem um fim comum. Qual é o fim? É de levar e trazer evidência do reino de Deus. O meu propósito e o seu propósito vai apontar para o reino de Deus e para a volta de Cristo. E é por isso que estamos fazendo essa série, por isso que estamos pregando. Todo o propósito de uma pregação é trazer o reino de Deus. Então isso é muito, muito maravilhoso. E também, Daniel, um ponto que você falou aí, que chamou muito a minha atenção, é que tem muita gente que não sabe que Deus tem um plano para ela. Um propósito assim, para ela mesma individual, um propósito para ela fazer, não que ela vai ser um pregador, um cantor, ou ser alguém que fica nos palcos aí, porque as pessoas que estão no bastidor também faz parte. Por exemplo, a gente está aqui em um estúdio, gravando, tem alguém que está operando a câmera, o trabalho dele é tão importante como o da gente que está aqui comunicando, falando algo. Tem numa igreja que a gente vai falar do amor de Deus, tem o cara que fica lá no som. Se o cara faltar no culto, já era. Não tem microfone pra gente estar falando do reino de Deus. Então, qual é a sua visão referente a isso? Que tem muita gente que está na igreja 10, 15, 20 anos e ela ainda não perguntou para Deus qual é o plano e o propósito que Deus tem para ela. A pessoa, primeiramente, ela precisa descobrir qual é o propósito dela. Aí que entra a questão, né?
eu tô 10, 20 anos, 30 anos na igreja e falo assim, Deus, eu não tenho um propósito, eu não sirvo para nada. Na verdade, não é bem isso, né? Na verdade, a gente precisa descobrir qual é o meu propósito. Quando eu descubro qual é o meu propósito, eu fluo em direção àquilo. O meu coração, ele aponta para aquilo, né? Aí a grande questão é como é que eu faço para descobrir o meu... Eita glória! O meu propósito. Aí que tá, porque você chega na igreja, né? Você chega você entra na presença de Deus, numa igreja, vamos supor assim, em um ministério, você fala, mas qual é o meu propósito? Será que eu fui chamado para fazer o quê? Só para ficar sentado? Não, Deus tem uma função determinada para cada pessoa. Vamos lá. Como é que eu descubro qual é o propósito de Deus para mim? Geralmente, aquilo que é o propósito de Deus para mim, ele vai queimar dentro do meu coração para eu fazer. Se Deus me chamou para limpar a igreja, por exemplo, meu coração vai queimar naquilo, sabe? Um exemplo bíblico. A Bíblia diz que Davi, ele chega na guerra levando queijo para os seus irmãos, é ou não é? Uhum. Ele chegou na guerra levando queijo para os seus irmãos, de repente, o que está acontecendo lá? Golias está gritando, que nem um doido. Cadê alguém? Todo mundo estava vendo aquilo e estava o quê? Com medo. Com medo. Davi falou, quem é esse incircunciso? Davi não olhou para o tamanho do gigante. Davi não olhou para o tamanho dele. Davi olhou para que ele não tinha o quê? Uma aliança de circuncisão com Deus. Isso é forte, irmão. Então ele falou o quê? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aquilo indignou. Davi até então era o quê? Apenas um pastor de ovelha que cuidava apenas de ovelhas. Ovelha. A partir daquele momento, o coração dele queimou por quê? O propósito que Deus tinha na vida dele. Foi ali que ele despertou. Então, geralmente, as pessoas, vamos supor, vai chegar na igreja e ela vai ver alguém, vamos supor que seja uma pessoa da decoração. A pessoa que gosta de decorar, ela vai chegar na igreja e ela vai ver assim, vai falar, não tá do jeito que eu gosto. Então o coração dela vai queimar para aquilo, então ela vai se sentir bem fazendo aquilo. Vamos supor que tem alguém que goste de pregar. Então quando ela vê alguém pregando sem vontade ou fazendo por obrigação, ela vai se sentir indignada com aquilo. Uma pessoa que tem o propósito de louvar e ela vê alguém louvando desafinada, de qualquer jeito, empurrando com a barriga, vai criar dentro dela essa indignação e ela vai falar assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para arrumar isso. Tá, então aí começa a despertar o propósito dentro da pessoa. Então vou fazer, qual é o meu propósito? O que é que te causa mais revolta? Que você vê alguém fazendo e fala, não, tá errado isso. Talvez o seu propósito esteja apontado para aquilo que você tá vendo e que está te causando essa indignação. Talvez é Deus trazendo para você essa indignação para despertar em você o desejo de fazer melhor aquilo que aquela pessoa talvez esteja fazendo de errado. Então, você precisa prestar bem atenção nisso. Quero descobrir qual é o meu propósito, qual é a minha chamada, o que é que Deus tem para mim. Preste bem atenção naquilo que o seu coração pulsa. Que você olha assim, você não aceita de qualquer maneira, de qualquer coisa, né? Então, meu coração sempre vai estar apontado para aquilo, queimando naquilo. Para aquilo. Entendeu? Tá, você liberou duas chaves aqui que eu anotei, e se você ficar até o final, eu vou estar liberando essa chave que o Daniel liberou aqui, hein? Então, fica até o final. Daniel, essa questão que você falou de queimar o coração, então, é o primeiro indício que a pessoa já tem algo para ela ali também. Ela sente o coração dela queimar. Porque assim, Jesus um dia falou, um dia as pessoas vão falar que o reino de Deus está ali, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está lá. Não acreditai, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Então eu acredito que o propósito, ele exalta o reino de Deus. Todo mundo que vive o propósito é para benefício do reino de Deus. Não existe um propósito que vai tirar a pessoa do reino de Deus. Então, se a pessoa tem um propósito, o propósito não vai exaltar você, irmão. O propósito vai exaltar o reino de Deus. E se você ficar pegado com a verdade, junto com a verdade você vai ser exaltado e levantado. Então, isso que Daniel falou é muito importante, do coração queimar. E por que dentro do coração queima? Porque Jesus falou que é dentro do nosso coração que está as evidências do reino de Deus. Maravilha, isso aqui que você falou foi
muito forte. E Daniel, quando você começou e iniciou o seu propósito, qual foi a sensação? Porque assim, tem muita gente, eu até converso, eu estou andando com 2 jovens, né, meio que discipulando eles, andando, trazendo para perto para estar conversando e ajudando mais eles no individual, assim. Aí, as perguntas que eles me fazem eu não sou digno de estar cantando na igreja, eu não sou digno de estar fazendo uma abertura de um culto, orando, não sou digno, eu sou muito falho, eu sou muito errado. E eu queria perguntar para você qual é a sensação de iniciar. A pessoa também sente essa sensação quando ela começa a viver o propósito de Deus para a vida dela? A sensação que eu senti, né, assim que eu comecei a ministrar a palavra de Deus, ela é uma sensação assim muito boa, muito gostosa, né? Tipo, você, que nem eu falei, primeiro você vai despertar indignação por aquilo, depois seu coração vai queimar para você fazer melhor que aquilo, e talvez você, quando fizer, você vai sentir essa sensação de que está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, mas, igual você falou, o propósito de Deus é para exaltar o nome dele, né? E nós estamos falando aqui de propósito de Deus, propósito da Bíblia. Então, o propósito de Deus é para exaltar o nome dele. Então, a sensação, ela é boa, mas desde que você tenha o entendimento de que isso é o quê? É para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Nós não podemos falar só de propósitos sem falar dos processo. Porque a sensação de você iniciar um propósito é o quê? É maravilhosa, mas nós sabemos que na busca do propósito existe o quê? O processo. E o processo é que é doloroso. O processo que é doloroso. Eu acredito que Deus ele libera assim só um pouquinho de prazer no início do processo, para você sentir só aquele gostinho, para você não desistir em meio ao processo. E pegando esse gancho aí, foi igual a Jeremias, né? Chegou indignado, Deus, você me enganou. Você falou que ia ser uma benção, que ia ser isso, e eu vou desistir. Mas aí quando ele falou que ele pensava em desistir, dentro dele começava a queimar, os ossos dele começavam a bater, eu não sei mais viver sem não estar vivendo para fazer isso. Na tua presença. E Gideão também, lembra quando o anjo chegou a Gideão e falou, varão valoroso? Gideão olhou e falou assim, como é que é? Varão o quê? Onde é que está, se o Senhor é conosco, onde é que está as histórias, maravilhas que os nossos pais nos contavam? Criou dentro dele o quê? Uma indignação. Ali, Deus despertou nele o quê? O propósito de ser o quê? De ser um guerreiro. Pega aí, meu, vai pegando essa chave aí. De ser um guerreiro. Quando despertou o propósito dele de ser aquele guerreiro, aí começou, ele sentiu o gosto de que poderia vencer. Então, ali foi a sensação dele falando assim, não, eu não estou sozinho. Então, a sensação de você iniciar um propósito, ela é muito gostosa, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai te dar plena certeza de que você não está só. Eita, agora, vai ser fácil o caminho até você viver o propósito? Vai ser fácil? Não. É um caminho doloroso. É um caminho doloroso. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Não tem nada melhor do que você viver o propósito de Deus na sua vida. Por quê? Porque quando você vive o propósito de Deus na sua vida, não importa quem você desagrade. Tanto que você agrade a Deus. O seu coração, ele queima numa direção só, que nem você mesmo falou. Jeremias, ele olhou e falou assim, existe um fogo queimando dentro do meu coração, e qual eu não consigo nem conter, entendeu? Então esse fogo ele queima, ele te segura ali, e por mais que você tente não fazer, você não consegue não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E entendeu? também não consegue fazer de qualquer jeito, né? Não consegue fazer de qualquer jeito, não consegue nem desistir, não consegue fazer de qualquer jeito. O excelente é o ponto de partida, né? Exatamente. O excelente é o ponto de partida. Meu Deus, meu irmão, isso daqui E também você falou algo muito interessante dos processos. Porque cada processo que a gente passa
é a nova ferramenta que Deus dá pra gente pra vencer as próximas lutas que vai vir. Porque, que nem você falou, Deus, eu acredito assim, Daniel, que o projeto de Deus, o propósito de Deus, ele vem em fases. Você não vai ficar fazendo pro resto da sua vida tudo, ou vai ficar naquela mesma função. Eu aprendi isso com Noé, quando Noé ficou construindo ali a arca, e depois Deus pediu pra ele sair. E ele saiu. Se é alguma pessoa que a gente conhece por aí, fala, pô, Deus, fiquei 100 anos construindo aqui, e agora você pede pra mim sair. Ou seja, tem pessoas que se apegam nas bênçãos, e Deus fala, tá, eu te abençoei, deixa essa bênção de lado, que agora eu tenho um mundo pra te mostrar. E a pessoa não fica se apegado com a bênção. Aí acaba acontecendo aquilo que Paulo falou, né? Tem o naufrágio na fé. O naufrágio na fé acontece o quê? Quando você está apegado com as coisas que Deus te deu e não no próprio Deus que te deu essas coisas. Então essa questão do processo que você falou é muito forte, é muito interessante, porque o processo faz você entender o nível de profundidade que o propósito tem. O que você acha a respeito disso, dos processos? Às vezes é doloroso, às vezes Deus levanta alguém ali, talvez você vai sair do joelho e Deus vai levantar alguém, como no caso de Ana e Penina, né? Isso. Penina ficou ali mexendo o saco dela, que ela foi orar. E depois que ela orou, a bênção dela veio. E aí? Para você ver nessa história de Ana e Penina, a Bíblia vai dizer o quê? Que Penina era rival de Ana. Mas quem é que não poderia ter filho? Ana. E quem é que era rival de Ana? Penina. Então a Penina era rival de uma mulher que não poderia ter filho. Entendeu? Era pra ela ficar em paz, né? Era pra ela ficar em paz, era pra ela ficar tranquila na dela. Por quê? Porque ela pode engravidar, ela não deveria ter rivalidade com ninguém. Eu só tenho rivalidade com quê? Se eu sou inferior a uma outra pessoa. Então eu tinha que ficar tranquilo na minha. Então tudo aquilo era o quê? Um processo. Eita, Deus glória. inseriu Ana em um processo. Você vai pegar lá na passagem de Ana, já que você entrou aí, vamos pegar a passagem de Ana. A Bíblia vai dizer que a madre de Ana era cerrada. Deus cerrou a madre de Ana. E se você prestar bem atenção na leitura, tá cerrar com C e não cerrar com S. Eita, glória. Sabe por quê? Esse moto eu não sei não. Sabe não? Libera pra gente esse moto aí. Cerrar com S é separar. E cerrar com C, se você for ver no dicionário, cerrar com C é encostar. E tá lá escrito que a madre de Ana era cerrada e com C. Tava encostada para quê? Para um propósito. Eita, qual era o propósito? Samuel chegar. Samuel. O que Ana queria? Um filho. Ana queria um filho. Deus queria um profeta. Eita, juntou os dois. Do céu, Deus já alinhou tudo. Deus falou, Ana, o seu ventre está cerrado. Por quê? Porque eu preciso de um profeta. E se eu preciso de um profeta, eu vou te incluir em um processo. O processo foi doloroso? Foi. Mas foi demais, entendeu? Vou te incluir Ana num processo, e esse processo levou Ana ao quê? Até a Samuel. Depois de um tempo, ela desmama o menino, chega com o menino perante o sacerdote Eli e fala assim, ó, por esse menino orava eu. Então, todo o processo, ele é doloroso. Mas ele é um processo ensinatório, vamos dizer assim. É uma disciplina, né? Na faculdade a gente tem a disciplina de estudo, né? Então, se nós encararmos o processo como disciplinas de estudos, né? Talvez nós conseguimos fluir mais naquilo que Deus tem para nós, no nosso propósito, né? Que nem você falou de Noé. Só rapidão, Noé. O Senhor libera uma palavra para Noé. Libera ou não libera? Liberou. Assim, constrói uma arca. Uma arca. Sabe quanto tempo Noé ficou construindo a arca? 100 anos. 100 anos. Por causa de uma palavra. Uma palavra que o Senhor liberou para ele ficou 100 anos construindo uma arca. Uma arca. Meu Deus, Entendeu? Forte, hein? Então, o Senhor libera uma palavra, uma promessa, dá ele um destino, dá ele um propósito. E o que ele faz? Durante 100 anos, ele fica queimando com aquilo no coração. E não ora pedindo confirmação, né? Não ora pedindo confirmação. Meu Deus. As pessoas falam, Noé, tu tá doido, não vai chover, sol de 40 graus, não chove há décadas, Noé. E você tá construindo arca, e ele ficou com aquilo no coração. No coração. Então, meu amado, deixa eu te dizer algo aqui.
nesse podcast. Pega isso. Eita, meu Deus. Se o Senhor liberou uma palavra no seu coração, se o Senhor liberou uma palavra para sua vida, não importe qual é o processo que você foi inserido para que essa palavra, esse propósito se concretize. Fique firme, não abre mão, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Eita, glória, hein? Meu Deus, olha como Deus tá direcionando as coisas aqui. Daniel, eu quero ler agora o versículo que foi o tema dessa série de estudo, né? Eu me lembro que eu li esse texto aqui, aí Deus falou, faz uma série sobre esse texto. Então o texto está lá em Provérbios, capítulo 20, verso de número 5. Olha só o que o texto diz. Como águas profundas são o propósito do coração humano. Todavia, quem tem discernimento sabe como trazê-lo à tona. Daí veio trazendo o propósito à tona. Por causa deste versículo aqui, ó. Como águas profundas são os propósitos do coração humano. Todavia, quem tem discernimento sabe como trazê-lo à tona. Então, a gente está falando aqui que Deus tem um plano para cada pessoa. Então, não espere, não fique pensando, Deus tem plano para vocês. Para mim, não. E isso é uma mentira, porque a palavra de Deus fala que, ainda em substância informe, ele já estava preparando uma biografia para você. Aí, talvez você pode crer que o Novo Testamento já foi, tá? Então, eu vou falar para você no Novo Testamento. Jesus diz, aquele que perder a sua vida, na verdade, ele vai achar. Qual vida ele vai achar? Essa vida que Deus preparou. Jeremias 29, capítulo 11, diz, eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito. Por que ele sabe? Ele sabe porque foi ele que fez. Então, Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão. Isso é um fato. Isso só vai se tornar uma verdade quando você dá uma resposta para isso, né? Porque eu ouvi de um grande pregador que fala que você frutificar é você dar uma resposta para aquilo que você já sabe. Então, o texto está dizendo que o propósito, ele já foi nos apresentado. Mas só que ele está lá no fundo das nossas emoções. Aí ele fala, aquele que tem discernimento sabe como trazê-lo à tona. Então, o propósito já foi apresentado para todo mundo, Daniel. A diferença é que uns submetem passar por esse processo que você bem citou aqui pra gente, e outros não. Outros acabam ficando no meio do caminho. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como a gente vai trazer esse propósito à tona e viver. Os propósitos do coração do homem são como águas profundas. Águas profundas são silenciosas. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Águas profundas são silenciosas, né? Mas quem tem discernimento traz à tona. É fácil trazer algo da profundidade à tona? Não. Eita, meu Deus, aí, ó. É difícil. Entendeu? Mas a Bíblia diz o quê? Que o propósito, né, do coração do homem são como águas profundas. Então tá lá no fundo. O propósito está lá no fundo. Você precisa trazer ele à tona, né? Mas para eu trazer à tona, a Bíblia está me dando já uma chave. Eu preciso ter discernimento. Glória, olha aí, ó. Então eu já preciso pegar essa chave, que a Bíblia está falando que eu preciso ter. Então, se eu quero descobrir o meu propósito, eu preciso ter discernimento. Quando eu tenho discernimento, eu vou saber discernir o que é que Deus tem para cada um de nós. Para cada um de nós, o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim, Deus tem para mim. O que Deus tem para o Becão, Deus tem para o Becão. O que Deus tem para minha pastora, tem para minha pastora. O que Deus tem para o meu pastor, tem para o meu pastor. Isso. Entendeu? Às vezes a pessoa não tem discernimento e ela quer invadir o quê? O propósito do outro. O propósito do outro. Não, eu quero fazer o que o Becão faz. Eu quero ser o Becão. Não dá, porque... Não dá para ser você, né? Pode fazer o que você faz, porque Deus pode ter um propósito igual para mim e para você, né? Mas ela precisa saber, porque sabe qual é o problema? Eu já fiz muito isso. Talvez isso aconteça muito no início da nossa fé, em querer ser alguém, né? Se você pega ali exemplos, você fala, não, fulano, uma referência. Eu pego uma referência e eu quero ser aquela pessoa. Talvez isso seja um dos maiores erros, quando tem alguém por referência e querer me tornar igual àquela pessoa. Mas talvez eu deva ter a pessoa como referência, mas ter discernimento do que é que Deus tem para mim. Isso, é isso aí. O ponto é esse. O que Deus tem para mim é o quê? É isso?
Então, quando eu tiver o discernimento, eu vou conseguir trazer esse propósito à tona. Quando esse propósito estiver evidente para mim, quando eu conseguir ir lá nessas águas profundas do coração do homem e evidenciar para mim o propósito de Deus, Eita, forte. sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a encarar os processos que vai existir na minha frente com o quê? Com o discernimento do que o propósito foi Deus que me entregou. Então, eu vou trazer o propósito à tona. Para eu trazer o propósito à tona, eu vou precisar o quê? Ir nas águas profundas. Águas profundas. E trazer ele à tona. A pergunta que você me fez foi o quê? Como é que eu faço? Pode trazer à tona. É trazer o propósito à tona. Né? Então, eu preciso mergulhar nessas águas profundas do coração do homem. Do homem. Está lá dentro. Está dentro do seu coração, meu irmão. O propósito de Deus para sua vida está lá dentro do seu coração e você sabe qual é. Mas talvez você olhe e fale, não, eu tenho vergonha, eu tenho medo, é essas águas profundas que você precisa mergulhar. Precisa romper, né? Precisa romper essas barreiras, entendeu? Da timidez, da vergonha, de tudo. E Deus vai te levar lá nessas águas profundas. Você vai ver qual é o seu propósito, você vai trazer ele à tona. Quando você trazer o seu propósito à tona, aí você vai se sentir realizado, né? Feliz com o Senhor. E vai conseguir viver também, né? Com certeza. Vai conseguir viver. E não tem processo que te pare. O processo só aproxima mais, né? Só aproxima mais. Vai te aproximar mais do seu propósito. E essa palavra aqui, discernimento, eu acredito que eu fiz, acho que um episódio falando só dela. Aí você precisa ir lá no Instagram, Amanhã Melhor e tudo isso. E você vê a série que tá lá. A gente tratou tudo sobre isso aqui, tá bem profundo. A gente tá trabalhando uma forma de estar subindo pro Spotify também. E se Deus quiser, se assim Deus permitir, eu já conto com as suas orações, possa ser que essa série vai se transformar em um livro. No ano que vem eu tô terminando de estar escrevendo um projeto aí. E aí, assim que terminar esse, eu já vou embarcar nesse daqui, porque a gente precisa romper os processos. E quando você rompe os processos, você chega no lugar que Deus te chamou ali para viver. Porque Deus não viu, Deus vê. Quando Deus chega em Jeremias, ele não fala assim, Senhor, eu sou uma criança. E Deus fala, Jeremias, não diga que tu é uma criança. Eu te separei, eu vou colocar minhas palavras na sua boca e você vai falar para as nações. Então Deus já chegava em Jeremias e já falava, Deus não vê, irmão. Não viu a sua situação, não. Deus vê. Deus já vê o final. Tem até um texto que diz lá em Isaías, só não me lembro agora o texto que fala que Deus faz o final. Ele anuncia as coisas no final, no começo. Então, o final do teu propósito, Deus já sabe como vai terminar. Agora, o iniciar e o começar, é você que precisa romper. É você que precisa ter esse discernimento, passar pelos processos, começar a viver. E quando você chegar lá no final, Deus vai te abraçar e falar, vem aqui, meu filho. Eu já sabia que você ia chegar. O final tá tudo preparado. Eu só dificultei aqui no comecinho para romper, para fazer você... para extrair de você esse melhor que está dentro de você. Porque o propósito já foi apresentado. Daniel também trouxe para a gente aqui que o seu coração queima. A segunda chave que o Daniel trouxe também para a gente foi que quando você fica indignado com alguma coisa, é porque você nasceu para resolver essa coisa. Resolver esse problema. Então, se você tem uma raiva lá, talvez a mídia da sua igreja não é legal, e você fica com raiva disso, irmão, o teu propósito está aí. Vai pegar um celular, conversa com o pastor, com a liderança da igreja, vai fazer uma gravação melhorzinha, né, Daniel? Exatamente. E vai fluindo. É o ponto de contato. Mas você não vai ficar a vida toda fazendo isso. Isso é só o início. Depois Deus vai te chamar para uma outra fase. E todas as fases que você for passando, todas elas faz parte do propósito que Deus tem para a sua vida. Daniel, discernimento. Eu falei lá também no meio da série que a gente precisa discernir que nem tudo que parece é igual. Por exemplo, honra se parece com bajulação, mas elas não são iguais. Humildade e mediocridade se parece, mas não é igual. Persistência e teimosia se parece, mas também não é igual. Agora uma pesada. Animamento e avivamento se parece, mas não são iguais. Como que a gente discerne uma coisa da outra?
A verdade, a Bíblia fala que existe, né, o dom de discernimento, de espírito, né? Então, se você tem esse dom, você busca ele. A Bíblia fala o quê? Porque nós devemos buscar, né, com excelência, o quê? Os melhores dons. Então, eu busco o discernimento de espírito, eu vou conseguir discernir, né? O problema tá, sabe aonde? Na honra e na bajulação. Porque quem é bajulado e é honrado, ele não quer nem saber se é bajulação ou se é honra, ele tá gostando, entendeu? Então, tipo, muitas das vezes a pessoa, é que nem você falou no início, o propósito é para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia diz, dai honra a quem tem? Honra. Tem honra. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada a quem? A Cristo. A Cristo. Irmão, nós somos só o espelho, né? Aqui para refletir a imagem de Deus, né? Tipo, beleza, a honra e a glória, o negócio de honra é meio que gostoso, né? A pessoa gosta mesmo disso, eu tô sendo honrado, os humilhados agora tá sendo o quê? Exaltado, né? Então as pessoas gostam disso, então elas têm um pouco de dificuldade de conseguir fazer essa separação, né? Se é bajulação, se é honra, não consegue ter esse discernimento. Mas se eu quero mesmo discernir as coisas para eu andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu vou precisar buscar no Senhor o discernimento de espírito. Eita glória aí, aqui mais uma chave da Daniel liberou. Então, se você quer discernir, você precisa andar com Deus. É só Deus que vai falar para você o que é do que não é. Daniel, isso é muito interessante, eu vejo agora que o Espírito Santo deu. Muitas das vezes, a maldição, ela vai ser uma benção. E a benção vai ser uma maldição. Porque a Bíblia fala que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Ou seja, um cara abençoado, para ser tentado por Satanás. Mas quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. A gente vê assim, peraí, o Espírito Santo leva a gente para um lugar bom, onde tem a presença de Deus. Mas aqui está falando que levou para o deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, uma maldição. Mas só que no final se transformou uma bênção. Por quê? Porque quem leva você é que se responsabiliza. Que nem, como você bem disse aí, quando você anda com Deus, meu irmão, se você está andando com Deus, até em caminhos de perdição, de maldição, você vai decretar a bênção aí, porque o ponto-chave é quem está levando você para este lugar. Que nem você bem disse, que a pessoa, quando tem a honra e a bajulação, ela gosta. E por que ela gosta? Porque quem está direcionando a vida dela aí é ela mesma, não é o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo fala, mano, tem muita gente aí, sai daí, mano, vai pro canto ali, fica ali um pouco de escanteio, igual o João Batista. De vez ficar lá na sinagoga, não, o cara foi pro deserto. Aí a palavra de Deus veio, de vez ir pra sinagoga, na época não, foi pra um doidão lá no deserto pregando. E as pessoas foram ouvir ele e ele, raça de víbora, ou seja, não era uma mensagem que trazia doce pra boca das pessoas. Então, essa questão do discernimento que você falou, Daniel, muito, muito forte, que a gente precisa discernir e também andar com o Espírito Santo. Porque da mesma forma que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado, venceu pela palavra. Eu queria que você falasse um pouco sobre a palavra, porque eu acredito que o propósito caminha com a presença, mas ele também caminha com a palavra. Não tem como a gente viver o propósito de Deus se a gente não amar e não comer deste livro aqui. E você é um cara que queima por Cristo, que lê, você investiu aí, comprou um montão de livro para estar lendo, trouxe aqui falando sobre Ana. Eu nunca tinha ouvido isso, você falando sobre isso. Fala um pouco pra gente sobre essa questão do fogo que vem através da palavra. Vamos pegar esses exemplos que você nos deu, você nos deixou sobre Jesus ser levado ao deserto. A Bíblia é bem clara em dizer que Deus não tenta ninguém. Não foi Deus que tentou, não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto e Satanás o tentou. Entendeu? Então, tipo, Deus permitiu que Jesus ele fosse o quê? Tentado. Né? Ali vai iniciar um processo. Porque Jesus está o quê? 40 dias sem comer. Meu irmão, 40 dias de jejum, o camarada tem o quê? Fome. E Satanás chega para ele e fala o quê?
olha, se tu és o quê? Filho de Deus. Deus. Falta mais um pouquinho. Quando Jesus está sendo batizado, que tem ali a teofania, Pai, Filho e Espírito Santo, ali por João Batista, que Jesus está sendo batizado, qual é a voz que vem do céu? Diz o quê? Este é o meu filho amado. Esse é o meu filho, Amado. a quem eu tenho Muito agrado. muito agrado, prazer, a quem eu me comprazo. Né? Jesus vai para o deserto e começa-se um processo, porque a partir dali o ministério de Jesus vai começar depois do batismo. Então começa-se o quê? Um Processo. para ele viver o propósito. Um propósito. Então, nesse processo ele foi buscar nas profundezas. Exatamente. Eita, meu Deus, vai pegando aí, Águas irmão. profundas. Águas Então, profundas. 40 dias, Jesus está jejuando, consagrando. De 40 dias, um ser humano tem o quê? Necessidade, tem o quê? Fome. Satanás chega para ele e fala, ó, se você é filho de Deus, transforme essa água em... Desculpa, essa água em pão. Transforma essas pedras em pão. Em pão. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Primeira necessidade do homem, fome. Se você tem fome e você sabe que Deus acabou de falar para você que você é filho de Deus, e você acabou de ouvir do próprio Deus dizendo, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Jejuou depois de 40 dias e no deserto, você tá com fome, a proposta que Satanás te coloca. Prova aí que tu é filho de Deus. E ele ouviu isso ainda, né? Jesus ele poderia falar, não, eu sou filho de Deus, vou provar para você que eu sou filho de Deus. Jesus falou, não preciso provar nada pro diabo. Você não precisa provar nada para Satanás. Pega isso, meu irmão. Você precisa queimar naquilo que Deus colocou no seu coração. Você não precisa provar nada para ninguém. Talvez muitas pessoas erram por quê? Porque quer provar para as outras pessoas o que ela é. Isso. Mas se Deus te chamou e você sabe que Deus te chamou para isso, você tem que fazer o quê? Só queimar naquilo. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Viverá o homem. Satanás falou assim, você lembra que Satanás ele enganou um terço dos anjos, né? Uhum. Um terço de anjo é anjo... É demais, né? É muito anjo, entendeu? Então o bicho tem a lábia. Ele tem a lábia, porque o camarada convencer o anjo sair do céu para ir pro inferno tem que ter a lábia. E é um terço, não é? Tipo, você pega 10, 3,3, aceitou a proposta dele. Então ele falou assim, não, eu já convenci um terço, vou convencer ele também. Levou Jesus no alto do cume do monte e falou, ó, tudo isso aqui eu vou te dar. Se tu o quê? Se prostrado e me adorar. Jesus falou, somente o Senhor, teu Deus, adorarás. Eita glória, aleluia, Pai. Então o propósito exalta só Deus. O propósito só exalta a Deus e o processo você vence com a palavra. Eita, meu Deus. Não vai querer vencer processo com o seu ego, com o seu eu. Não, processo você vence com a palavra. Agora, como é que eu vou conseguir vencer um processo com a palavra se eu não leio a palavra? Porque o diabo usou também a palavra, né, Daniel? Ele usou a palavra. Ele usou a palavra. Aí entra o quê? Entra o discernimento. Porque então, nem tudo que parece né? Tá vendo? Então, se o propósito está nas águas profundas, você precisa mergulhar lá, você precisa ter o discernimento e você também precisa ter a palavra. A palavra. Para trazer o propósito à tona. Então, Jesus, através da palavra, ele venceu todo aquele processo. E daí em diante, ele só viveu o projeto e o propósito que Deus tinha para ele. O propósito que Deus tinha para ele. Depois dali, ele começa na água que transforma em vinho, começa os milagres, as pessoas começam a seguir Jesus, entendeu? E é só bênção. Mas só que tem algo interessante nisso. Não sei se a gente pode entrar nisso ou se vai ficar muito longo. Por quê? Porque quando Jesus ele está transformando, multiplicando pão e peixe, a multidão está o seguindo. Agora, quando Jesus começa a dar aquele sermão lá, o que eles fazem? Sai fora. Não, essa palavra é muito dura para nós. Não, eu só quero culto de pão e peixe. Culto de pão e peixe e milagre, eu tô. Agora de culto de ensinamento. Mesmo, né? Carregar a cruz. Não, esse culto eu não gosto. Não, de romper, de morrer para si e acordar para as coisas de Deus. Culto de descobrir o meu propósito? Quero nada, só quero culto de milagre. Capturar o propósito, nem que... Nossa, só se o propósito for ser rico. Né? Aí, só se for dinheiro, aí eu quero nesse culto. Agora, se for o propósito ministerial, não.
Essas Meu palavras Deus. são duras demais para nós, entendeu? Meu Deus. Agora, quando tem pão, enquanto tem peixe, enquanto tem água sendo transformada em vinho, enquanto tem milagre, A galera tá lá. o evangelho é bem-vindo. Agora, quando entra com palavra de conserto, abandonar pecado, deixar as coisas de lado, aí Já é duro demais para nós. Quando Jesus atravessou pro outro lado, né? A galera veio atrás dele e ele falou assim: não, vocês vieram atrás de mim, não é por causa das minhas palavras, vocês vieram atrás de mim porque eu multipliquei pão e peixe para vocês comer. Vocês não estão vindo porque vocês têm sede de ouvir aquilo que eu tenho para ensinar. Vocês estão vindo aqui por uma necessidade humana e não por uma necessidade que vem do céu, porque tudo que vem do céu prevalece. A necessidade humana um dia vai acabar, né? Come hoje, amanhã tá com fome de novo. Mas, Daniel, eu tô vendo que Deus está tratando a gente aqui em processos, porque o processo, ele é aquela válvula que vai fazer a gente acordar para o nosso propósito. Porque o texto é bem claro em dizer que existe um propósito. Então, a forma que Deus usa para fazer a pessoa viver no propósito, ele usa os processos. Jesus mesmo, que é o Filho de Deus, veio e passou por este processo. E daí em diante, depois que ele passa 40 dias, 40 noites do deserto, ele já começa a viver o propósito dele. A galera chega: Jesus, os gregos vieram te ouvir, Jesus. Eu não tenho nada a ver com eles, não. Eu tenho que ir para tal cidade porque eu preciso pregar lá. Aí vem um outro ponto. E esse ponto aqui é muito interessante, porque quando você descobre aquilo que você precisa fazer, automaticamente você já sabe o que não fazer. Porque possa ser que a gente vai mergulhar no fundo das nossas emoções para buscar o propósito. E lá vai ter muitas distrações. E aí? Aí que tá o grande problema, né? Porque o inimigo ele vai fazer o quê? Ele não consegue anular você o quê? O seu propósito. Ele não consegue anular o seu propósito. Mas ele vai tentar fazer o quê? Retardar. Fazer você anular o seu propósito. Não vivendo. Com o quê? Com Distrações. Distrações. No Meu meio Deus. do caminho vai aparecer o quê? Distrações para que você perca o foco. Uma distração serve para quê? Para tirar a pessoa do foco. Do foco. Então, o inimigo ele vai criar distrações em meio ao processo para fazer com que eu perca o meu foco do meu propósito. Não chegar no objetivo, né? Não alcance o objetivo. Ele não pode ir lá e falar: não, você não vai alcançar o seu propósito. Mas no meio do caminho ele vai tentando criar você. Ele tentou tirar o próprio Jesus. Porque ele ofereceu a Jesus coisas para tirar. Olha só. Para tirar Jesus do quê? Do propósito. Do propósito. Meu Deus. No meio do processo, você acha que ele não vai chegar para mim, para você em casa, com bandejas, com pratos, com distrações? São coisas boas, né? Que ele coisas oferece. Boas? Não, ele vai oferecer coisa ruim. Né? Ele não vai oferecer coisa ruim. Ele ofereceu para Jesus o quê? Ele falou: ó, tá com fome? Ó, aqui, ó. Quem tá com fome quer o quê? Quer pão. Quer pão, quer comer. Quem tá com fome não quer dinheiro. Por que ele não ofereceu dinheiro para Jesus na hora da espera? Porque ele tava com fome. Mais alto. Entendeu? Depois ele ofereceu para Jesus o quê? Poder. Antes ele ofereceu para Jesus o quê? Lances daqui alto, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos, livramento, e que não tropece com teus pés em pedra, né? Então, lance daqui abaixo, que não vai acontecer nada com você. Então ele foi oferecendo para Jesus coisas que para o homem é o quê? É tentador. Se eu estou com fome, você pode me oferecer ouro e um prato de comida, eu vou querer um prato de comida, porque o ouro para mim não vai servir de nada. Ofereceu para Jesus o quê? Livramento. Quem é que não quer livramento? Ser livrado do mal. Ofereceu para Jesus o quê? Poder. Quem é que não quer poder? Jesus falou: não. Eu quero o propósito. Eita, meu Deus. Eita, glória. Quando Pega o propósito queima dentro do seu coração, uma das coisas que você tem que ter evidente dentro de você é aquilo que Deus te chamou para fazer, meu irmão. Porque quando você tem a convicção de que Deus te chamou aquilo que está queimando dentro do seu coração, distração nenhuma vai fazer com que você perca o foco do propósito. Tá, meu Deus, vai pegando isso daí, meu irmão. Felizmente a gente já tá chegando no nosso finalzinho aqui, mas ainda tem mais um texto aqui, Daniel, pra gente conversar. E é em Provérbios também, agora no capítulo 16. Foi tema de um episódio, tá lá, vai lá, meu irmão.
é pra maratonar. Eu até coloquei lá, fiz um cardzinho lá e escrevi. É pra maratonar, pra você maratonar, assistir, anotar tudo e praticar. Tem que praticar. Tem muita informação, agora tem que pegar aqui o que o Daniel tá falando pra vocês e praticar. E praticando você vai viver o propósito que Deus tem pra você. Provérbios capítulo 16, versículo de número 1 diz assim, ó. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Olha aí, meu irmão. Eita, olha aí. Porque aqui, propósito. O ser humano também tem um deles. Porque o texto de Provérbios 20 diz: como águas profundas são os propósitos do ser humano. Eu entendo que o propósito de Deus está lá embaixo. Mas os propósitos frustrados do ser humano também está lá entulhado em cima do propósito de Deus. Cada plano que você tenta fazer e dá errado, está sendo entulhado em cima do propósito de Deus. Para quê? Para dificultar você enxergar ele e trazer ele à tona. Aí vem Provérbios, verso 16, antes daquele que a gente leu, que a gente leu o 20, fala: ao ser humano foi concedida a capacidade de pensar. Ou seja, Deus te deu algo que ele mesmo tem, que é o decidir, que é o planejar. E isso, ele é precioso e perigoso. Por que precioso? Precioso porque Deus te deu algo que ele mesmo tem. E por que perigoso? Perigoso porque você pode usar isso contra Deus. A pessoa pode chegar, Daniel, e falar: Deus tem um plano para mim, Deus tem um propósito para mim, mas eu não quero viver esse propósito de Deus para minha vida. E isso se torna, essa dádiva aqui se torna perigosa para ela. Por quê? Porque ela está usando uma dádiva que Deus mesmo tem e deu para ela para usar e fala: não quero. E tá tudo bem, meu irmão, Deus te deu isso para você usar. Mas a Bíblia fala que a palavra certa, quem tem, é o Senhor. E aí, Daniel? A minha versão diz que a resposta vem do Senhor. Olha aí. Senhor, né? Do homem pertence os planos do coração. Olha aí, do coração. Então a gente tem diversos planos. Eu preciso discernir, tipo assim, claro que distinguir, na verdade. Vamos lá. Deus tem um plano para mim no âmbito espiritual. Amém? Esse é o plano e propósito de Deus. Agora, eu como homem, eu também tenho meus planos. Ter minha casa própria, ter meu carro, ter minha moto, ter um bom serviço, meus filhos ter uma boa educação, poder se formar uma boa família, entendeu? Então, tipo, tem os planos do homem. Então, eu tenho os meus planos no meu coração, eu preciso alinhá-los com o plano de Deus. O problema é quando os meus planos confrontam o quê? Os planos de Deus. Tipo, quer rivalizar contra Deus, né? Aí eu vou rivalizar contra Deus. Meu Deus, né? Tá repreendido isso, né? Você vai ver, tipo, a pessoa, tipo, Deus tem uma chamada para uma pessoa numa determinada área, né? Que, vamos supor, Deus me chamou para ser um missionário lá na Amazônia. Vai adiantar do que eu estar comprando apartamento, carro, e aqui em São Paulo, aqui, entendeu? Porque, tipo, pode comprar, posso, o dinheiro é dele, ele compra, faz o que ele quiser. Agora, se o propósito de Deus for despertar no coração dele o desejo de estar no meio da mata, pregando pros índios, ele pode estar aqui, mas não vai estar feliz com carro, casa e dinheiro e tudo. Agora, se estiver no meio da mata, andando descalço, com um pernilongo picando, ele vai estar feliz. Por quê? Porque ele está vivendo os planos de Deus. Olha só. Por mais que eu não consiga viver os planos do meu coração, mas se eu viver os planos do coração de Deus, eu posso ter certeza de uma coisa: eu vou encontrar felicidade. Eita, meu Deus. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Muito forte, porque Deus ele não dá uma sugestão, né, Daniel? O texto é bem claro em dizer que é a palavra certa, como nossa versão está falando resposta, porque Deus viu todas as possibilidades. E é só nessa que você vai ser realizado e feliz. Porque, Daniel, tem muita gente que é bem sucedida, tem casa boa, tem carro bom, trabalha no emprego bom, mas só que é um vitorioso frustrado. Porque ele está vivendo em um local onde não é aquela área, não é o ambiente que Deus chamou para ele estar. Mas só que ele não quer sair dali porque ele está mantendo a fama que conquistou tudo que todo mundo quer. Mas só que dentro dele é frustrado. E aí a gente vê um monte de pessoas ricas querendo tirar a sua própria vida. Por quê? Porque não se sente realizado. Até vi, acho que é o Anderson Nunes falando que o dinheiro não é tudo. Ele falou que ele conquistou, tinha muito dinheiro, mas dentro dele tinha algo que tava faltando. Então,
esse texto aqui, quando eu leio esse texto e fala que é o Senhor quem dá a palavra certa, porque Deus já viu todas as possibilidades e é só nessa que a gente vai ser feliz. Que nem você falou, o cara pode estar descalço lá na Amazônia, mas o cara vai estar feliz. O cara vai estar feliz. Bom, e a gente já está caminhando aqui para o nosso final, Daniel. Muito obrigado aí por você ter vindo aqui, ter aceitado esse convite, ter atravessado a cidade toda para estar chegando aqui, para estar gravando esse último episódio, o encerramento dessa série, trazendo o propósito à tona. Daniel, se a galera quiser, né, vai te procurar, qual é as suas redes sociais para ela te encontrar e assim tá acompanhando e tá desenvolvendo o propósito delas também. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, no Instagram é Daniel com 2e, .machado, é minha conta pessoal. Agora eu também tenho uma conta que eu falo da palavra do Senhor, são conteúdos para alimentar a alma, que é chamado História para Sião. História para Sião. Eu conto diversas ilustrações e depois dessas ilustrações eu trago algumas reflexões do céu para a sua vida. Então se você quiser nos acompanhar pelas redes sociais, é daniel.machado no Instagram, no meu canal no YouTube, Daniel Lopes, e a minha página de alimentação da alma no Instagram é História para Sião. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe você, sua casa, sua família e prospere esta obra. Amém. Irmãos, quero agradecer a todos vocês que participaram dessa série, né? Que viu todos os episódios. Quem não viu, corre lá, maratona, que está muito boa. Vai lá, veja. E que você venha viver o plano e o propósito de Deus. O intuito de estarmos aqui fazendo isso é porque a gente quer que vocês vivam o propósito de Deus. É lamentável a gente ver pessoas que estão há anos na igreja e não sabem ainda o propósito que Deus tem para você. Um propósito lindo, perfeito, maravilhoso. Paulo diz, né, que quando a vontade de Deus não é só para saber, é para experimentar. A gente tem que experimentar, Daniel. Daniel, última pergunta e a gente encerra aqui. Você se arrepende de estar vivendo os propósitos de Deus? Eu só tenho um arrependimento na minha vida. De não ter começado a viver esse propósito antes. De ter olhado, às vezes, as distrações, ter olhado para as distrações no meio do processo e atrasado um pouco o propósito. Esse é o meu único arrependimento. Às vezes, ter olhado para as distrações que apareceram no meio do caminho. Eita, mas de arrependimento nenhum de queimar todos os dias por Deus. Uma dica para quem está assistindo, para caminhar nesse âmbito aí. Cara, se eu puder te dar uma dica para você queimar na presença de Deus, cara, vou dizer para você só uma coisa. Busque. Tá, glória. Ore. Jejum. Mas eu não tenho vontade de orar. Ore sem vontade. Mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Leia sem vontade. Aleluia. Mas eu não tenho vontade de pregar. Vai mesmo assim, entendeu? Você tem que buscar, você tem que queimar pelo Senhor. Tipo, se você for esperar a vontade para orar, ler Bíblia, meu irmão, você nunca vai conseguir ler Bíblia, nunca vai conseguir orar. Por quê? Porque Satanás vai colocar distrações no seu caminho. Entendeu? Para você nunca fazer isso. Então, se eu posso te dar uma dica, cara, ore, busque, jejue, né? Mas não tô feliz. Ore mais ainda. Eita, glória. Tá bom? Porque você tá no caminho certo. Oração, jejum e palavra é o caminho certo. Aleluia. É isso, galera. Então é isso. Vai pra cima. Eu espero muito que vocês iniciem, comecem a viver o propósito de vocês e vai viver a vida maravilhosa que Deus tem pra vocês. E lembre-se, para ter um amanhã melhor, você precisa mudar o seu hoje. Fique na paz e eu espero vocês na próxima série que a gente vai tratar aí, que Deus vai mandar e a gente vai estar gravando e vai estar crescendo junto com o Senhor. Fique na paz, que Deus venha abençoar todos vocês. Valeu, Nego. Valeu, Nego.